Fala pessoal, então vamos ver agora como a gente pode colocar o nosso banco de dados online, ele estando aí numa nuvem, num hosting aí, para que a gente possa acessar a nossa aplicação aí, independente de ficar movendo o banco de dados de um local para outro. Então a gente tem algumas opções aí, uma simples e rápida aqui que a gente pode utilizar, é a FreeMySQL Host. A gente consegue criar um banco pequeno de até 5 megas aqui, mas como a gente está trabalhando só com dados de texto aqui, é suficiente para os nossos testes e outros hosts aí podem ser utilizados como servidores da AWS, da Azure, se for colocar em produção, e aí isso teria um custo. Então a gente pode criar um banco de dados aqui com 5 MB. Então aqui a gente só vai criar, a gente vai fazer o registro normal, depois que fizer o registro, vai chegar um e-mail para que a gente possa ativar. Exatamente esse e-mail que chega, é só a gente clicar aqui para poder fazer a ativação. Uma vez que a gente acessar, vai pedir só para a gente poder completar aqui os dados. Uma vez que a gente completar aí o cadastro aí, que a gente ativar, a gente vai clicar aqui na opção aqui, MySQL Hosting aqui, vai vir para essa tela. A gente vai selecionar aqui aonde que a gente quer alocar o database, a gente coloca South America aqui, manda salvar, e a gente vai ter a opção aqui de criar um novo banco de dados. Quando a gente pedir para criar aqui, ele vai gerar aqui qual que é o nome do database, qual que é o nome do banco aqui, e o username aqui do usuário, e aqui ele vai demorar um pouquinho para poder provisionar, tem que esperar aparecer o status live, então depois que pedir para criar, dá um reload aí, espera uns 5 minutinhos, aí a gente vai checar lá no e-mail, a gente já vai ter as credenciais de acesso e essas credenciais que a gente vai utilizar lá no Workbench para que a gente possa conectar e criar os dados, as informações aí do nosso banco de dados. Então, essas informações aqui que a gente recebeu no e-mail, depois que pediu para criar o banco, a gente vai ter o nome do servidor, o usuário, a senha, o password e a porta que eu tenho 306, que é o nosso padrão aqui. Então, está visível aqui que essa conta aqui, ela está só para teste, ela vai ser excluída. Então, aqui a gente vai lá no nosso Workbench. Então, aqui na parte inicial, eu até já criei uma conexão aqui, vou pegar, a gente consegue acessar ela. Eu posso pegar, vou deletar essa conexão aqui para criar ela novamente. Ó. Então a gente vai criar uma nova conexão aqui. A gente vai dar o nome da conexão, então a gente pode usar as credenciais que a gente recebeu aqui. Então aqui eu vou dar o nome dessa conexão aqui do Free MySQL Host que a gente está usando. O hostname aqui, o nosso era 127.0.1 aqui, né? Que é o localhost. Agora a gente vai colocar o endereço do servidor. Cuidado para não ter um espaço no final, a porta é 3306. O nome do usuário aqui, que por padrão, né, quando a gente instala é root, a gente vai colocar o nome do usuário aqui. O nome do banco aqui, o username aqui, ele é o mesmo nome aqui do banco. Ó. Esse name primeiro é o nome do banco, a gente não consegue mudar. Então aqui que eu peguei aqui o username, ele é o mesmo. E a gente vai pegar o password que ele gerou para a gente aqui, vamos colocar store in vault aqui, colocar para poder salvar a senha. A gente pode testar a conexão. Vou continuar, dá OK. Beleza. Se eu der dois cliques agora, a gente já vai conseguir dar um continue aqui. A gente já tem aqui o nosso banco de dados. Ó, então, esse banco aqui, a gente não consegue criar outro banco nessa conta livre aqui. Então, se eu tentar dar um create database, ele vai dar erro. E agora aqui a gente consegue rodar um script SQL aqui para poder criar. Aqui é tudo que a gente precisa. Então, aqui eu já criei aqui as tabelas banda e gênero que a gente tem dentro do nosso projeto. E também já criei Store Procedures. Você pode criar Store Procedures aqui ou você pode exportar. Só um cuidado na hora que for exportar lá o banco lá, aqui até eu já tinha feito um teste anteriormente, a gente só tem que ter alguns cuidados, eu vou deixar até esse SQL aqui de comentário que a gente usou como base. A gente tem que criar a primeira tabela gênero, então na hora que exporta, ele exporta invertido, né? Depois criar a tabela bandas, e na hora aqui de criar as store procedures, a gente tem que colocar o create e tirar esse definer aqui, ó, que ele está aqui o localhost. Então tem que deixar create procedure, sp altera a banda, insere banda, então vou deixar desse jeitinho que está funcionando. Ah, e também tem uma outra configuração aqui, que é do colete, que é a configuração que ele estava mais aqui, que não é compatível com a versão que estava do MySQL do servidor. Então no final, aqui quando a gente exporta, na versão que a gente está atual, aqui tinha uma informação de colete no final, nos dois colete database, e eu removi essas duas informações. Então, só esse cuidado também, mas eu vou deixar esse script aqui da forma que ele está funcionando também nos comentários.